Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula agora sobre conto. Agora nós vamos entrar no conto machadiano. Nós já conversamos sobre a estrutura do conto, sobre os elementos do conto, que são os elementos da narrativa, né? O que nós observamos nestas duas aulas é que não é o curto, é o conto. O conto é uma narrativa curta e como ele é uma narrativa curta de caráter literário, né? O conto é um gênero literário. Então, vamos pegar essas palavras-chave. Como é uma narrativa, o conto, a estrutura do conto é construída a partir dos elementos de uma narrativa, portanto, personagem, ação, ou seja, conjunto de ações em enredo, né? Narrador, tempo, espaço, os elementos da narrativa com os quais você já trabalha, você já conhece, né? São esses elementos. O que acontece no conto é que ele é uma narrativa curta e densa, né? Então, todos esses elementos, eles são apresentados de uma forma mais restrita, e como mais restrito, até mesmo por ser mais restrito, mais tenso, né? Mais denso, certo? O conto, a narrativa de um conto, ela, em geral, né? Ela tem um único conflito, mas esse conflito, ele é mais denso, né? E ele vai ser, digamos, resolvido, né? Não necessariamente resolvido num sentido positivo, tá, gente? Mas ele vai ser desconstruído, resolvido, né? A partir de uma narrativa que nós damos da qual nós damos conta em uma sentada, tá? Por isso é rápido, né? É rápido. Quem dizia isso? Edgar Allan Poe, né? O próprio Edgar Allan Poe, também contista, né? Falava que é uma narrativa para se ler em uma única sentada, tá bom? Então, vamos lá, voltando aí às palavras-chave. Então, é uma narrativa. Então, tem elementos da narrativa e tem estrutura de narrativa. Então, nós vamos encontrar apresentação, complicação, clímax, desfecho, né? Isso digamos, uma estrutura mais tradicional, tá? Porque sabemos que a literatura é uma arte, e a arte ela é livre para atuar, né, de forma livre, né? Livre para atuar de uma forma livre, é isso, né? A arte é livre para se expressar, né? Além disso, é importante aí nessas frases que eu apresentei, ressaltar que é um gênero literário. Se é uma narrativa do gênero literário, a linguagem, ela é uma linguagem poética. Como assim linguagem poética? É uma linguagem em que há o predomínio do ficcional, né? O predomínio da linguagem metafórica, da linguagem figurada. É claro que alguns autores vão trabalhar mais essa perspectiva, né, de carregar o texto de imagens figuradas, como faz, por exemplo, Mia Couto. Nós lemos um conto de Mia Couto ontem, né? E outros autores vão trabalhar com uma linguagem
assim, muitas vezes mais enxuta, mas isso é estilo, né? É estilo do autor, tá bom? De uma forma geral, a linguagem é uma linguagem metafórica, né? E uma narrativa que é ficcional. Tudo bem? Agora, vamos pensar no estilo machadiano. Machado de Assis é um escritor cuja obra se divide em duas fases, né? Machado de Assis tem uma fase mais romântica e uma fase mais realista. Eu não vou falar muito sobre Machado de Assis exatamente hoje não, tá, gente? Porque nós vamos trabalhar com o realismo este trimestre e vamos trabalhar mais Machado de Assis e o realismo, tá? Hoje nós vamos focar no conto machadiano, tá bem? Mas para focar no conto machadiano, eu preciso contextualizar, tá? Então, por isso é que eu estou apresentando aí essas características, tá? Bom, então, Machado de Assis, a obra de Machado de Assis se subdivide aí nessas duas partes. Na realidade, a perspectiva realista de Machado de Assis, ela já se apresenta até mesmo na fase romântica de Machado de Assis, mas é sem dúvida a fase realista que se inicia com um romance chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. É nesta fase em que ele vai ter assim o maior foco da crítica, né? O Machado de Assis, ele é considerado um gênio da literatura brasileira, o gênio do século XIX. Não é possível estudar o século XIX no Brasil sem estudar Machado de Assis, né? Não é possível estudar literatura sem estudar Machado de Assis. Não é possível pensar na modernidade, na pós-modernidade, sem esse diálogo, né? Enfim, o Machado de Assis é um representante da literatura extremamente importante, certo? Mas o que dá a ele toda essa relevância é a fase realista, tá bom? E os contos em geral, eles são realistas, tá bom? Então, vamos lá, vamos trabalhar com o conto machadiano, né? Antes, deixa eu pegar esse cachorrinho aqui para ele não ficar nos atrapalhando. Voltei com o cachorrinho. Bom, vamos lá. Esse é Machado de Assis, né? Quando nós formos trabalhar com o realismo, nós vamos falar mais de Machado de Assis, tá bom? Hoje nós vamos focar no conto, tá bem? E eu fiquei de falar, de conversar com vocês, aliás, de contar para vocês a causa secreta. Na realidade, isso não estava previsto. Eu ia trabalhar com os 4 contos que nós postamos ali no bloco da sequência didática 7, né? Vocês já devem ter visto. Nós íamos trabalhar com esses 4 contos e também com o conto alienista, certo? Que eu ainda vou postar para vocês. Mas a causa secreta é genial, né? Como todos os contos de Machado de Assis, ela é genial e eu citei a causa secreta, se eu não me engano, na aula 25, né? Eu cito a causa secreta porque eu trabalhei com uma questão do Enem, né? De interpretação, né? Eu coloquei a questão do Enem e a questão do Enem era exatamente sobre a causa secreta, a temática da causa secreta. E aí eu me empolguei e falei, vou contar para vocês. Eu vou postar na plataforma também a causa secreta, vale muito a pena ler, são apenas 7 ou 8 páginas, tá? Ou seja, é uma narrativa bastante curta, né? Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês hoje,
mas seria muito legal vocês lerem para vocês já entrarem aí nessa perspectiva, né, do conto machadiano, do realismo machadiano, tá? Como nós vamos ainda falar sobre os romances realistas, já estamos aqui dando início a esse estilo, tá bom? Então, já aqui começamos a adiantar o próprio realismo, tá certo? Então, antes de começar, eu gostaria de pedir a vocês que, então, lessem A Causa Secreta. Eu vou falar sobre ela hoje, mas gostaria que vocês lessem A Causa Secreta. E, para a semana que vem, leiam O Enfermeiro, já está na plataforma, e A Cartomante, tá? Tanto o pessoal que está no remoto, quanto o pessoal que está assistindo aula presencialmente, né, tem que ler esses 2 contos para a primeira aula da semana que vem. Tá certo, gente? Para terça-feira da semana que vem, tá? Para que possamos discutir esses contos. Tanto O Enfermeiro quanto A Cartomante são contos que estão na lista do Paz, tá? E são contos muito interessantes. Leiam, são contos curtinhos, tá bom? Leiam para terça que vem, certo? Bom, então vamos começar. Esse é o Machado de Assis, como eu disse, depois eu falo melhor sobre ele, tá? Vamos focar aqui no conto e eu já aqui de olho na hora, vamos lá. Machado de Assis, ele é chamado, né, pela crítica, pela fortuna crítica, de o bruxo do Cosme Velho, tá? Vamos entender esse apelido? Por que ele é chamado de o bruxo do Cosme Velho? Cosme Velho porque a narrativa de Machado de Assis, ela se passa no Rio de Janeiro, tá? E, sobretudo, no Cosme Velho. Ele vai fazer muitas referências ao Cosme Velho. Vamos colocar assim que fica melhor para vocês, né? Ele vai fazer muitas referências ao Cosme Velho. Então, por isso, né, Cosme Velho, tá? E o bruxo, por que ele é chamado de bruxo? Ele é chamado de bruxo porque o realismo de Machado de Assis, né, sobretudo essa fase realista de Machado de Assis, ele faz uma intensa análise psicológica do ser humano, tá? Aqui, na obra de Machado de Assis, tanto nos contos quanto nos romances da fase realista, né? Essa análise, ela é uma marca do estilo machadiano, tá? É analisando a alma humana que ele vai fazer uma denúncia da sociedade do século XIX, tá certo? Então, coloquei aí 2 características que me parecem justificar isso, tá? Denúncia da situação vigente, representada pela sociedade carioca, né? Então, Cosme Velho, porque ele trata da sociedade carioca, onde o apadrinhamento e o jeitinho solucionavam todos os problemas advindos da classe dominante. Então, quando ele fala do ser humano, do apadrinhamento, quando ele fala do jeitinho, né? Ele está falando do caráter humano, o caráter humano dentro deste contexto social, tá? Ok? E análise, então, continuando, análise do caráter humano através de seus personagens, revelando com isso o lado negativo do ser humano. Então, vai ser muito recorrente
nos contos machadianos, né, a dissimulação, não só nos contos, nos romances também, mas estamos falando dos contos, né? Então, a dissimulação, a mentira, a traição, mas isso revelando o quê? Revelando o caráter humano, revelando esse caráter humano. Se lá no romantismo falávamos sobre o bom selvagem, né? O índio estava lá próximo ao conceito de bom selvagem para falar, né, do nosso herói. Aqui, esse herói vai ser totalmente desconstruído. Aqui o herói é desconstruído, tá certo, gente? Por quê, gente? O que dizia Rousseau, né? O que dizia esse conceito, né, do bom selvagem? Dizia o quê? O ser humano, ele nasce bom, o ser humano é bom. O que o corrompe? A sociedade. Aqui não, aqui a ideia não é essa. Aqui a ideia é que o ser humano age de acordo com os seus interesses, tá certo? Sejam eles quais forem, tá? Interesses pecuniários, interesses sociais, né? De ascensão social, interesse em relação ao poder, interesse em relação interesses sexuais, né? São sempre interesses que regem o ser humano. Então, desconstrói aquela perspectiva do bom selvagem apresentada pelo romantismo. Aqui é como se o caráter humano estivesse sendo desvelado, né? É como se tivesse sido velado pelo romantismo e aqui estivesse sendo desvelado, né? Tirado, como estivesse tirando a máscara, né? Tá? Isso é o realismo, tá certo? Tirar esse véu de idealização do caráter humano, tá? E por isso eu citei o Rousseau, que estaria para o romantismo. Aqui nós poderíamos citar, por exemplo, filósofos como Schopenhauer, tá? Porque aqui a perspectiva é mesmo pessimista, de que o ser humano ele está atrás de... ele vai agir conforme as circunstâncias que o cercam, tá? E de acordo com os seus interesses. Tudo bem, gente? Então, como o Machado de Assis é um escritor que vai colocar o foco, né, na alma humana, na análise desse caráter humano, por isso ele vai ser chamado de o bruxo. E aí o bruxo do Cosme Velho, porque é um bruxo carioca. Bom, aí eu trouxe algumas marcas estruturais da obra de Machado de Assis, que aparecem nos contos, tá? Gente, essas características aqui significam que todas elas, né, eu ter trazido essas características, significa que todas elas estão presentes em todos os contos de Machado de Assis? Claro que não, né? Isso aqui, essas características que eu trouxe, elas dizem respeito à linguagem machadiana, né? São características que costumam aparecer, tá? Na fase realista de Machado de Assis, que costumam aparecer nos contos machadianos, tá certo? Agora, não significa que todas necessariamente apareçam em todos os contos. E aí, nós vamos combinar o seguinte, que como vocês vão fazer a leitura vocês vão fazer a leitura de um enfermeiro,
e a leitura de A Causa Secreta. Para a terça que vem, procurem essas características nesses 2 contos. Por quê? Porque na terça-feira eu vou fazer essa análise, tá certo? Eu vou apresentar essa análise para vocês, tá bem? Na terça-feira eu vou colocar a leitura, né? A partir dessas características apresentadas aqui, tá bem? Então, leiam para que vocês possam participar do chat, para que vocês possam tirar as dúvidas, não é isso? E para que vocês não fiquem só com as características apontadas por mim, né? Certo? Pode ser que vocês visualizem outras características, tá bem? Então, vamos lá, vamos pensar nessas marcas estruturais, né? Nas marcas da estrutura, certo? Vamos lá. Sutileza da linguagem, né? A narrativa enxuta, a interlocução, a intertextualidade, a digressão, metalinguagem e ironia. Isso quanto às marcas estruturais. Eu vou voltar a cada uma delas, tá? As marcas temáticas, o humor negro, o pessimismo profundo, a análise psicológica e a crítica à sociedade do seu tempo, tá? Então, os temas abordados por Machado giram em torno, né, dessa perspectiva aí, tá? A estrutura da narrativa vai girar em torno dessas características que eu apresentei para vocês. Bom, não, ainda não vamos entrar na causa secreta. Eu vou voltar aqui às marcas estruturais. O que é essa sutileza na linguagem? O que é essa narrativa enxuta? Gente, eu vou pensar essas 2 características numa mesma perspectiva, tá bom? Por quê? Porque em Machado de Assis, tudo que aparecer é importante, tá? Se no romantismo havia uma descrição muito detalhada de alguma cena, por exemplo, tá? Aqui não. Aqui não. Aqui vai aparecer a descrição. Essa descrição, ela dá, inclusive, veracidade, né, à história, né? E a descrição aqui, ela é sempre por um motivo que depois nós vamos descobrir, né, nessa narrativa curta, tá? Depois vamos saber o porquê dessa descrição, né, desse detalhe acerca do caráter, por exemplo, no caso da descrição das personagens, por que apresentou aquele detalhe do caráter e não outro, por exemplo, tá? Então, a linguagem é uma linguagem muito sutil, né? Uma linguagem muito bem trabalhada e muito enxuta, a linguagem dos contos machadianos. O que seria essa interlocução? A interlocução é porque é muito comum em Machado de Assis que haja uma conversa entre o narrador e o leitor, tá? O narrador machadiano, ele é e eu até tinha dito isso na aula passada, né? Eu já havia adiantado isso para vocês. Ele é um narrador que se compromete em sair da narrativa e dialogar com o leitor, né? E muitas vezes ele faz isso, inclusive, por meio da intertextualidade também. O que é a intertextualidade? Ele é
um narrador que dialoga com outros textos. Vocês vão ler a Cartomante, por exemplo, para a semana que vem, e na Cartomante vocês vão perceber que o texto já começa com uma intertextualidade, tá? Percebam isso, tá bom? Já me digam qual é a intertextualidade, quero saber isso para a próxima aula, tá bem? Então, esse diálogo com obras, inclusive, da literatura universal, tá? Com ícones da literatura universal, tá bom? O que é a digressão? A digressão é que, por muitas vezes, como essa análise psicológica ela é muito recorrente na obra de Machado de Assis, nos contos, também nos romances, o que acontece? Ele para a narrativa para fazer algum tipo de digressão acerca do caráter humano, né? Então, é muito comum essa perspectiva até mesmo filosófica na obra, tá? O que seria a metalinguagem, né? Vocês aprenderam ano passado a função metalinguística. O que é a função metalinguística? É quando a obra comenta a própria obra. Essa também é uma característica recorrente. E o que dá a Machado de Assis a linguagem machadiana, né, uma genialidade, é a forma irônica como ele, inclusive, trabalha todas essas características, né? A ironia perpassa todas essas características, tá certo? Ele vai sempre apresentar essa análise por meio de descrições sutis das personagens e carregadas de ironia, tá? Isso é muito comum. Bom, eu citei Schopenhauer, né? Então, esse pessimismo profundo é exatamente essa descrença, né, no ser humano, né? O ser humano não é bom e o que o corrompe não é a sociedade. Não é a sociedade que corrompe o ser humano, é a sua própria natureza, né? Uma descrença na natureza humana, tá? Então, quando ele apresenta, né? Quando ele apresenta a história, né? Quando o narrador vai apresentar a história por meio de uma abordagem sarcástica, um deboche, né? Um deboche acerca das mazelas humanas, né? O trágico aparece aqui. O que ele está fazendo, na verdade, né? Na verdade, apresentando um caráter humano no qual ele não confia, né? E por meio, né, desse humor negro, porque é irônico, é sarcástico. Então, as maiores mazelas humanas, a tragédia moral humana, né? A imoralidade, a amoralidade humanas, elas são apresentadas de forma irônica, né? Isso é o humor negro. E tudo isso porque não há uma crença nesse caráter humano, né? Nesse humano em que o que importa são os seus interesses, tá? Bom, e tudo isso para fazer uma crítica à sociedade do seu tempo. Essa sociedade, ela não é idealizada como no romantismo. As instituições não são idealizadas como no romantismo. Muito pelo contrário, aqui se rompe, vamos olhar o tempo, né? Aqui se rompe com essa idealização, né?
por meio dessa análise psicológica das personagens, inclusive, né? Então, o que ele faz? Ele faz uma observação cuidadosa dos comportamentos humanos, né? Quais as pistas do caráter humano presentes no aspecto gestual, postural, comportamental das personagens, né? O que ele vai revelar é aquilo que o humano tenta velar, né? É como se o humano tentasse velar aquilo que ele é, né? Mas ele não consegue velar de fato sua essência, né? E aí vamos ver como esse humano Fortunato, né? Essa personagem Fortunato em A Causa Secreta vela uma causa secreta, né? Ele vela uma causa secreta que na realidade vai ser descoberta ao final, né? Ao final descobrimos a causa secreta de Fortunato. Bom, então depois vocês vão ler A Causa Secreta, né? Temos uns minutinhos aí para contar a história. A Causa Secreta é um conto machadiano, é um conto. Então, como é um conto, é uma narrativa curta, né? É uma narrativa curta, só tem 7 páginas, né? Tem poucos personagens, porque o conto é uma narrativa com poucas personagens, né? Quem são essas personagens? A Maria Luísa, o Fortunato e o Garcia, né? Maria Luísa é a esposa de Fortunato, Garcia é o amigo de Fortunato, um amigo médico. O espaço ou o cenário é limitado, vocês vão ver quando lerem, e o recorte temporal é reduzido. Então, A Causa Secreta é um conto, certo? Porque é uma narrativa curta e só tem um conflito, né? Bom determinar isso. Bom, e por que a causa secreta? Por que não? A Causa Secreta é um conto machadiano. Então, que marcas estruturais e que marcas temáticas nós encontramos em A Causa Secreta, né? Eu vou contar para vocês a história. Bom, nós já temos de antemão um triângulo, né? Um triângulo que é a Maria Luísa, Fortunato e Garcia, né? Fortunato é casado com Maria Luísa, né? E Garcia é o seu amigo que num determinado momento da narrativa se torna um amigo bastante íntimo e por isso um grande frequentador da casa de Fortunato e Maria Luísa, né? Fortunato, ele é uma personagem extremamente, como eu poderia dizer, é uma personagem que se apresenta como alguém que está sempre cuidando de enfermos, de pessoas que não estão, de pessoas que estão machucadas, né? Machucadas, enfermas, ou seja, ele está sempre perto de pessoas que precisam de ajuda, né? Que precisam de cuidados, né? Inclusive pessoas na rua, né? E pessoas o procuram, né? E ele vai ao hospital cuidar também, né? Garcia, que é médico, quando o conhece, ele se admira dessa pessoa que está sempre tão equilibrado, né? Cuidando das pessoas com as quais ele convive, ou até mesmo das pessoas com as quais ele não convive, né? Vamos ler o início do conto? Aqui, bem no início, o conto começa assim. Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o teto.
Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Havia já 5 minutos que nenhum deles dizia nada. Tinham falado do dia que estivera excelente, de Catumbi, onde morava o casal Fortunato, e de uma casa de saúde, que adiante se explicará. Olha aí o estilo majadiano, hein? Que adiante se explicará. Então, se ele fez referência a uma casa de saúde. Posso deixar esse elemento solto no conto machadiano? Não. Se ele fez referência à casa de saúde, é porque ele vai falar, porque a casa de saúde é importante para essa narrativa. Lembram-se que eu falei do estilo enxuto? Olha aí o estilo enxuto. Tudo é importante. Que adiante se explicará. Olha a metalinguagem presente aí, né? Quer dizer, a própria narrativa está mostrando que mais adiante na narrativa vai ser importante ele já ter citado a casa de saúde. E por que a casa de saúde é tão importante, né? Isso vai dizer respeito ao caráter de Fortunato, né? Bom, vamos lá. Como os 3 personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados, tempo é de contar a história sem rebuço. Rebuço é a parte da capa destinada a cobrir o rosto, tá, gente? Isso que é um rebuço. Então, o que o narrador está dizendo? Olha a metalinguagem. Ele está explicando, e olha como ele está conversando com o leitor, olha a interlocução. Estão percebendo? Isso é característica do conto machadiano. Como os 3 personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados, tempo é de contar a história sem rebuço. Quer dizer, agora eu posso contar essa história porque está todo mundo morto. Tá? Se está todo mundo morto, agora eu posso tirar a máscara. Tá? É o narrador falando, né? Que ele pode tirar a máscara porque agora não tem mais mentira, né? O que é a máscara, na verdade, né? É o teatro social, né? Tá certo? Isso é realismo, viu, gente? É descortinar, né? É não idealizar, tá? É tirar o véu da idealização, certo? E o próprio narrador está explicando isso ao leitor, que agora dá para tirar a máscara do rosto, tá certo? Descobrir, tá bom? Tinham falado também de outra coisa além daquelas 3, coisa tão feia e grave que não lhes deixou muito gosto para tratar do dia, do bairro e da casa de saúde. Ok, e aí vamos, né? Aí ele vai situar no tempo, no espaço. Vamos para a página 6. O Fortunato é essa personagem, eles são 3 amigos, então, e o Fortunato é essa personagem que está sempre cuidando de enfermos, sempre próximo a pessoas machucadas. Então, ele é uma personagem que né, causa admiração ao médico Garcia, né? Causa admiração a Maria Luísa, né? Porque ele é uma personagem que está sempre cuidando dos outros, né? Causa também estranheza. Ao longo o conto vai apresentando pistas, né, desse caráter. O conto vai apresentando pistas. Na página 6, que já é o final do conto, né? Que já é o final do conto, a grande pista, né, desse caráter, dessa alma humana que está sendo analisada, dessa análise psicológica que está sendo feita, é a grande revelação, tá? É a grande revelação. Vejam. Esse homem bondoso, cuidadoso, que está sempre ao lado dos enfermos, que consegue inclusive um trabalho no hospital, na clínica onde o Garcia, né, que faz pesquisa, que está sempre lá ajudando, né?
e é extremamente dedicado, né, na sua ajuda, esse homem, de repente, no seu escritório, se depara com um rato. Vejam bem, observem. Aqui, gente. O rato, exclamou a moça sufocada e afastando-se. Garcia lembrou-se que na véspera ouvira ao Fortunato queixar-se de um rato, que lhe levara um papel importante, mas estava longe de esperar o que viu. Preparem-se. Viu Fortunato sentado à mesa, que havia no centro do gabinete, e sobre a qual puseram um prato com um espírito de vinho. O líquido flamejava. Entre o polegar e o índice da mão esquerda segurava um barbante, de cuja ponta pendia o rato atado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No momento em que Garcia entrou, Fortunato cortava ao rato uma das patas. Em seguida, desceu o infeliz até a chama, rápido, para não matá-lo, e dispôs-se a fazer o mesmo à terceira, pois já lhe havia cortado a primeira. Garcia estacou horrorizado. Mate-o logo, disse-lhe. Já vai, respondeu Fortunato. E com um sorriso único, Fortunato, e com um sorriso único, reflexo de alma satisfeita, alguma coisa que traduzia a delícia íntima das sensações supremas, Fortunato cortou a terceira pata ao rato e fez pela terceira vez o mesmo movimento até a chama. O miserável estorcia-se, guinchando, ensanguentado, chamuscado, e não acabava de morrer. Garcia desviou os olhos, o médico, né? Desviou os olhos. Depois voltou-os novamente e estendeu a mão para impedir que o suplício continuasse, mas não chegou a fazê-lo porque o diabo do homem impunha medo com toda aquela serenidade radiosa de fisionomia. A mesma serenidade com a qual ele tratava dos doentes no hospital e ele ajudava as pessoas sempre com muito equilíbrio. Bom, aqui a causa secreta, né? O porquê que aquele homem era tão bondoso, cuidava de todos e estava sempre cheio, sempre com os enfermos e com os machucados, com sangue escorrendo, aqui a revelação é feita. Né? E ao final do conto, que foi a questão que eu li para vocês, ao final isso se revela ainda mais, né? Na última página, quando na última página, na última cena do conto, a Maria Luísa vai adoecer, né? Ela morre, né? E o Fortunato ele tem a desconfiança de que o Garcia era amante dela, né? E aí, olhem só a cena, né? Vou ler o finalzinho para vocês. Garcia tinha se chegado, Garcia é um médico, né? Garcia tinha se chegado ao cadáver, levantar o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta, o marido, né? Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Não tinha ciúmes. Note-se, a natureza compô-lo de maneira que não lhe deu ciúmes nem inveja, mas dera-lhe vaidade, que não é menos cativa ao ressentimento. Olhou assombrado, mordendo os beiços. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram aos borbotões. Lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta, onde ficara o marido, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa,
muito longa. Eis a causa secreta, deliciosamente longa. Uau, né, gente? Uau! Vamos finalizar a aula, né, com aí as características, né? Com as características presentes na causa secreta. Nós percebemos a sutileza da linguagem, a narrativa enxuta, a intertextualidade, né? Porque ele vai citar ao longo... Leiam depois, ele vai citar uma peça que ele vai assistir. Eu não coloquei aqui, mas vocês viram também que há interlocução, né? Viram também que há metalinguagem, né? Porque ele explica, ele diz, mais adiante vocês vão entender a casa de saúde, né? Vão entender por que ele gostava tanto de estar na casa de saúde, né? Essa pessoa tão bondosa, queria ajudar a todos, queria estar sempre cuidando dos feridos, né? A interlocução, porque ele dialoga com o leitor, a ironia, né? Porque é irônico, é irônica a forma como ele descreve essa personagem que é tão bondosa e tão cuidadosa, né? Mas que, na verdade, esconde uma causa secreta. Qual é a causa secreta? O sadismo, né, gente? Ele, na realidade, ele tinha um prazer de ver o sofrimento alheio, né? Ele sentia prazer, ele sentiu prazer mais do que sofrer pela morte da esposa, ele estava sentindo prazer de ver o sofrimento do suposto amante, né, da esposa, né, jorrando lágrimas sobre o cadáver de Maria Luísa, né? Isso, e ele sentiu um enorme prazer com isso, né? Então, tá aí a análise psicológica da personagem ao longo de todo o conto inteiro, vai dando pistas, né? Até que chega o episódio do rato, em que ele ficou incomodado com a presença do rato, mas em vez de ele matar o rato, né, que estava incomodando ali no seu escritório, ele o mata de forma bastante lenta e saboreia essa morte, né? Naquela cena isso fica claro, né? Ok, pessoal, espero que tenham gostado. Isso é Machado de Assis, né? Machado de Assis vai trabalhar, vai apresentar essa alma humana, demasiada humana, né? Desnudando essa alma de forma não idealizada, né? E com essa perspectiva pessimista de que o ser humano não é bom, né? Como pensava Rousseau, e o que o corrompe né? Fortunato não foi corrompido pela circunstância, muito pelo contrário, ele busca aquela circunstância para sentir prazer. Ele busca estar na casa de saúde, busca estar com os enfermos e com os feridos, porque ele sentia prazer. Então, é como se o ser humano fosse à medida dos seus interesses. É uma visão pessimista. Pessoal, um beijo grande para vocês, tá? Machado de Assis é um escritor muito interessante, muito crítico, tá bem? Leiam A Cartomante, leiam O Enfermeiro e a gente conversa na segunda-feira e eu acho que vai ser muito legal se vocês lerem os contos e pudermos conversar, tá bem? Beijo!